Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nós nos colocamos para que o Senhor receba do nosso coração todo louvor, honra e glória. Reconhecemos, Pai, toda a Tua soberania. Dizemos que Tu és o Deus da nossa vida. Dizemos, Pai, que estamos nos sentindo muito privilegiados, porque, Senhor Deus, o Senhor nos ama a ponto de dar o Teu único Filho para morrer por nós numa cruz e nos garantir com isso a vida eterna. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por Tua presença santa através do Teu Espírito Santo conosco. Fale aos nossos corações. Continue a arder, Senhor Deus, em nossos corações, porque desejamos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estaremos dando início à nossa nova revista Em Marcha, que traz como título para este ano a maturidade cristã, fé, experiência e convivência. Hoje, o nosso estudo é uma breve introdução de como que estarão sendo tratados as unidades desta revista. Então, nosso objetivo hoje é estar conhecendo este material, entendendo como vai ser o processo, de conhecimento da Bíblia através da revista que nós estamos iniciando. E para nós entendermos um pouquinho mais como funciona, nós trouxemos um texto bíblico básico, bem didático, de como o nosso mestre nos ensina, através do exemplo dele aqui na Terra. O texto bíblico básico nos fala aqui: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobretudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram às aldeias para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
e disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém! Louvado seja o nome do Senhor pela palavra viva e eficaz dele. É com muita alegria, meu irmão, minha irmã, que nós estamos apresentando para vocês a nova edição da revista Em Marcha, né, que eu já falei, tem como título Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência, que vai trazer, né, para nós os ensinamentos sobre a maturidade cristã, com a proposta do Evangelho de Jesus e o propósito de Deus para você, filho e filha do Senhor. Eu não sei se você já sabe, meu irmão, minha irmã, mas a concepção teológica das revistas, das nossas revistas, ela é produzida, né, a partir do Departamento Nacional da nossa igreja, né, o Departamento Nacional de Educação Cristã ou de Escola Dominical da nossa igreja. E a nossa igreja, esse departamento, ele tem essa preocupação baseada nesse texto. E esse texto para eles é muito clássico, né, para estar ilustrando para a gente a pedagogia de Jesus, que tinha como característica a pergunta, a escuta, o diálogo, o confronto pessoal e o desafio para o serviço, né? Jesus perguntou para aqueles discípulos na hora que eles estavam ali ansiosos: o que está acontecendo, né? E em seguida Jesus parou para ouvi-los e não interrompeu não, eles contaram a história toda ali e eles foram falando, né? E de repente Jesus confrontou aquele pessoal, dialogou com eles, né? Os dois discípulos, confrontou, trazendo para eles perguntas: nécios, vocês não conhecem, né, o poder de Deus, não sabem que vocês já têm estudado isso e não estão lembrando, né, o que foi falado para vocês? Então, e no final traz também um desafio para aqueles homens e, óbvio, um ministério, né, um serviço para que eles, a partir dali, saíssem pregando e falando do amor de Jesus. Bem, essa é a pedagogia de Jesus e é a preocupação da nossa igreja em organizar revistas que tragam com muita clareza os estudos da palavra do Senhor, traz para a gente bastante conhecimento para que você, meu irmão, minha irmã, fique capacitado para levar essa palavra a tantos quantos você convive, com quem você convive. É a partir das características pedagógicas que foram dadas por Jesus que o material da nossa igreja é produzido. Cada edição tem um tema geral, claro, igual o nosso agora, que é maturidade cristã, e esse tema ele vai dialogar com todas as faixas etárias da nossa igreja. Então todas as outras revistas, seja de adolescente, seja dos jovens, das crianças, eles vão estar também dialogando com esse tema, contudo, cada um dentro da sua faixa etária. O currículo que a gente vai estar estudando, ele é sempre temático e vai estar contemplando as ênfases doutrinárias e missionárias da nossa igreja. Esta é algo relevante. Claro que a gente vai estar estudando, óbvio, com muito afinco a palavra do Senhor e fazendo a contextualização de tudo o que Deus fala através da Bíblia com as nossas doutrinas da Igreja Metodista e principalmente com a nossa missão de levar o Evangelho a toda criatura. As nossas lições vão estar organizadas em 3 unidades. A primeira dela vai apresentar as doutrinas wesleyanas, que sustêm, né, o processo de santificação rumo à maturidade cristã, com lições que vão falar sobre o crescimento espiritual, a graça divina, o crescimento espiritual que é necessário, tá? A graça divina, o arrependimento, a santificação e a perfeição. E nós vamos ver como que isso vai nos fazer crescer. A segunda unidade, ela vai destacar a perspectiva comunitária. Como que uma igreja madura se comporta no mundo de hoje,
que nós estamos vivendo. Como que uma igreja madura, que conhece a palavra do Senhor, ela consegue lidar com as situações que ocorrem, com as pandemias, com as doenças, com as eleições, com tudo. Tudo isso que acontece no nosso mundo e também no nosso país, como que uma igreja madura se comporta. E aí nós vamos ver através das cartas de Paulo como que aqueles membros ali se comportavam e como que nós hoje nos comportaremos através do estudo, da palavra de Deus. A terceira e a mais extensa das unidades, ela vai nos ajudar a pensar a maturidade cristã em vários aspectos das relações interpessoais, inclusive nas chamadas mídias sociais. Tema muito importante, muito relevante para nós cristãos e cristãs que estamos dentro da igreja e, ao sair, nós temos também essa missão de falar, em tempos de pandemia, por exemplo, sobre essas mídias sociais, falar do amor de Cristo. Como que nós podemos usar as mídias para falar do amor, da graça, para espalhar, o Evangelho de Jesus Cristo e muito mais. Nessa lição sobre as mídias sociais, os irmãos e as irmãs vão ver o que é para a gente discernir, o que é útil, o que não é útil. Outros temas, como a importância dos acordos, a mediação de conflitos, o cuidado com o uso das palavras, o abandono da murmuração. Muitas vezes temos murmurado e isso entristece o coração do nosso Deus. O valor da verdade, a bênção da amizade, a importância do diálogo e da consolação. E todos estes temas que vão estar nas nossas lições vão ocupar as reflexões desta terceira unidade. E é interessante que aqui nós vamos estar relembrando o que didaticamente Jesus falava, Jesus fazia com os discípulos, e a partir disso nós vamos também agir no nosso dia a dia através do conhecimento da palavra de Deus sobre estes temas tão relevantes. E nós cremos no agir de Deus que vai nos santificar. Portanto, vai trazer amadurecimento para a nossa fé. Mas, Josi, eu já conheço. Eu já estou na igreja há tantos anos. O que mais eu posso aprender? Meu irmão, minha irmã, nestes tempos que nós estamos vivendo, um momento único como esse, em que nós temos uma pandemia gerando tantos produtos, nós temos que crer que Deus vai nos usar através da palavra dele para levar o evangelho a muitas pessoas que não o conhecem. Então, nós cremos que nesse processo a escola dominical é um espaço que é privilegiado para que o agir do Espírito Santo aconteça. E o nosso desejo é que Deus fale ao seu coração. Nosso desejo é que você receba a unção de Deus para poder aprender e apreender, para que você tenha sensibilidade e compaixão para perceber a necessidade do seu irmão, da sua irmã à sua volta. Que você tenha amor, que você tenha gratidão para a missão pela qual o próprio Jesus vocacionou você. Estar aqui aprendendo, conhecendo da palavra para ir e pregar a toda criatura. Que cada um e cada uma possa estar crescendo na fé, alcançando a maturidade, produzindo frutos que permaneçam para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, pedimos ao Senhor que continue a falar ao seu coração, que continue a agir na sua vida. Não desanime, venha, aprenda conosco a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez na tua presença nós nos colocamos. Senhor, nós estaremos iniciando, a partir do próximo domingo, o estudo de cada uma destas lições. Mas nós, Senhor Deus, não queremos falar por nós mesmos. Nós queremos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E que nós sejamos, Pai, Tuas testemunhas para levar deste amor, para levar desta graça, para levar, Senhor Deus, deste perdão para todos aqueles que ainda não Te conhecem.
Queremos adquirir conhecimento sim, Pai, através da Tua palavra, porque é importante, Senhor Deus, sabermos lidar com tantas situações adversas, Senhor Deus, que nós temos tido no nosso dia a dia. Temos que amadurecer, temos que crescer, Pai, na fé, temos que nos santificar para que, Senhor Deus, o Senhor continue a nos usar. Fica conosco, Pai, fale ao nosso coração. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para, Senhor Deus, espalhar a graça, para espalhar a santidade bíblica para todos e todas ao nosso redor. Fica conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A graça e a paz, amada igreja.